Linguagem formal e linguagem informal. Você usa a linguagem informal quando se comunica com pessoas com quem tem proximidade, não é mesmo? No entanto, deve usar a linguagem formal e sem gírias ao se comunicar com um adulto com quem não tem proximidade ou quando for falar em público, viu? Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é linguagem formal e informal, módulo 3, páginas 52 a 55. Vamos lá? Bom, agora você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Em quais situações você acha que elas são usadas? Acredito que esse não seja um assunto novo, principalmente para vocês, alunos do quarto ano. Porém, independendo da situação de comunicação, nós, os falantes, nos comunicamos de maneiras diferentes. Quando você conhece uma pessoa, você tem intimidade, é seu amigo, é seu familiar, nós utilizamos uma linguagem mais informal, sem preocupação se estamos falando usando todas as normas gramaticais corretamente. Porém, quando a gente vai falar com uma pessoa com a qual a gente não tem uma proximidade, ou a gente não conhece muito bem essa pessoa, ou é uma pessoa mais velha, nós procuramos utilizar uma linguagem mais formal, ou seja, nos preocupamos mais em utilizar a norma padrão da língua, certo? Então, para entender melhor, vamos ver essas duas situações aqui. Na situação A, cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? Para algumas pessoas isso parece até um dialeto, mas não. É uma conversa descontraída entre dois amigos durante a aula. Ali com o uso de palavras com redução de palavras, né? Tá osso, tá ali em vez de está. E também com o uso de gírias. Vamos lá. Na situação B, o aluno, mesmo aluno, hein? Ele está falando com o professor. Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Percebam que na mesma situação ali, dentro de uma sala de aula, a situação de comunicação mudou entre o aluno com o colega e o aluno com o professor. Letra A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Nós acabamos de ver, acabei de falar, né? Letra B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Então, tudo isso eu já expliquei enquanto a gente fez a leitura das duas cenas, tá certo? Letra C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A e B nos espaços. Então, qual é a mais séria, a A ou a B? Qual é a mais espontânea, a A ou a B? Qual é mais descontraída, a A ou a B? E qual é mais elaborada, a A ou a B? Letra D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Então, aqui eu quero saber a opinião de vocês, hein? Resposta pessoal. 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão está difícil, fácil ou errada. 3. A palavra se, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra se, você ou vocês. Essa se vocês errarem, hein? Tá fácil. Bom, então vocês perceberam essas mudanças na linguagem que a gente comentou aí, então, na situação A e na situação B. Então, o que ficou claro aqui? Que na situação A, a conversa entre dois amigos
sem preocupação com as normas com a norma padrão da língua, eles estão utilizando uma linguagem informal, tá? Porque é uma linguagem espontânea, descontraída, sem preocupação com a norma padrão. Agora, a conversa do quadro B entre o aluno e o professor buscou o quê? Uma linguagem mais formal, mais dentro da norma padrão, certo? Sem o uso de gírias, sem palavras no seu uso coloquial. Atividades. 1. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para que podemos utilizar a linguagem informal. Então, existem situações em que podemos utilizar a linguagem informal e tem situações que devemos usar a linguagem formal. Então, vamos marcar aí com F de formal e I de informal. Uma consulta com o médico. Essa consulta, a gente vai utilizar uma linguagem formal ou informal? F ou I? Uma conversa com os amigos, uma apresentação de trabalho, um jantar com familiares, um e-mail descontraído para um amigo, um e-mail de reclamação para uma loja. 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Então, vocês vão transformar cada uma dessas frases para a linguagem formal, ou seja, mais preocupados com a norma padrão. Letra A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Então, como é que a gente pode mudar isso aí? Tirar esse pra caramba, né? Então, olha, doeu muito a bolada que levei, certo? Então, é dessa maneira que vocês vão mudando aí a linguagem. Letra B. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Essa eu quero ver, porque tem mais de uma coisa para ser alterada aí. Letra C. E aí, meu, como você tá? Essa também tem bastante coisa para mudar. Letra D. Tô quebrado, trampei muito essa semana. Então, vocês também vão transformar essa frase na linguagem, na linguagem formal. Eita, que eu enrosquei aqui. 3. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Então, olha só. Na primeira cena está o piloto e o copiloto conversando. Cara, tô pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Agora é o mesmo piloto falando com os passageiros. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nosso procedimento de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Percebem que é a mesma pessoa, tá? Que está dizendo nos dois balõezinhos aí. Letra A. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? Letra B. Para falar com os passageiros, o piloto usa a linguagem formal ou informal? Letra C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, vocês vão copiar de cada cena um exemplo de linguagem formal e um exemplo de linguagem informal. Bom, e atividade oral? Por que o tipo de linguagem usada pelo piloto mudou de acordo com a situação? Expliquem aí depois também para mim de forma oral. Bom, gente, terminamos este capítulo. Na próxima aula nós vamos ter aula ao vivo, vamos conversar um pouquinho. Lembrando que tem projeto literário aí, nós vamos falar disso na sexta-feira. E vocês já estão lendo o livro, passei na segunda-feira, né? Que vocês têm que ler a Dona Palavra. Então, nesse capítulo que estudamos texto expositivo, poema, sons da letra X e linguagem formal e informal. Tá certo? E então vamos encerrar a aula de hoje. Envie as atividades no Class App. Qualquer dúvidas,
me chame, tá bom? E amanhã eu espero vocês, ansiosa. Tchau, gente, beijão!